Além de vice-presidente do Senado, Jorge Viana também preside a Comissão Temporária de Reforma Política. São vários os temas que eu conversei com ele num papo bem descontraído. O Jorge é aquela simpatia que todo acreano já conhece. Mas a gente falou sobre crise política, a gente falou sobre altos preços de passagem aéreas no estado do Acre e a gente também falou da lei da biodiversidade, do novo Código Florestal e muito mais. Você não pode perder essa entrevista coerente e esclarecedora com o senador acreano Jorge Viana. Dia muito quente em Rio Branco, capital do estado do Acre, temas muito quentes também. Eu trago para você juntamente com o senador Jorge Viana, senador pelo PT, e a gente vai falar sobre muitos temas que atingem diretamente toda a população brasileira e, claro, o nosso querido povo acreano e amazônida. Senador, bom tomar um suco com você, tudo bem? Bom, prazer estar aqui, viu? É ótimo. E assim, de uma forma descontraída, estar de volta, né? Aqui no teu programa, faz muito tempo que a gente não estava, mas de fato aqui no Acre, eu cheguei agora essa última vinda de Brasília, no aeroporto à noite, meia-noite, estava perto de 29 graus. Aqui, a sensação térmica hoje, né, que nós estamos aqui num lugar agradável, que nos emprestaram para a gravação, mas lá fora, 41 graus a sensação térmica. Se isso não for os sinais da mudança climática, não sei mais como serão esses sinais. Antes da gente falar desse tema, que tem tudo a ver com a tua história, inclusive, Jorge, que é a questão da sustentabilidade, da biodiversidade, da proteção das florestas. Mas eu queria primeiro falar de um tema muito recente, quentinho, como o nosso clima acreano, que já era sua pauta no Senado e foi aprovada ontem, na verdade, na quinta-feira passada, o fim do financiamento de campanhas por empresas. É uma problemática que nós temos vivenciado através do julgamento da nação em relação da Petrobras. Essa crise que envolve a Petrobras, uma crise de problema moral, de fundo moral, mas também que está relacionada profundamente com essa questão do financiamento por empresas a campanhas políticas. E você tinha essa luta desde sempre. Como é que é esse momento para você agora que o Supremo julgou inconstitucional esse financiamento? Olha, o momento é histórico. O Supremo Federal, nós estamos aqui já no programa, está entrando na segunda, na semana passada, fez um julgamento histórico. Foi 8-3 e ele pôs fim, com base na Constituição que nós temos no Brasil, que é proibido, é inconstitucional, é ilegal, é crime o financiamento de empresas para partidos políticos ou para candidatos nas eleições. Então, para mim, isso é histórico. É verdade. Nesse momento, principalmente. E talvez seja o começo de uma fase nova que volte a se moralizar a atividade política que é tão fundamental na democracia. Em 2012 eu apresentei um projeto, aliás dois. Um, pondo fim ao financiamento empresarial, exatamente igual ao que o Supremo votou, e o outro criminalizando a história do Caixa 2. O Brasil, lamentavelmente, eleição, disputas e construção de partido virou sinônimo de corrupção ou de suspeição. E eu acho que não dá para a gente seguir, já que nós fizemos opção pela democracia, que é para nós o menos ruim de todos os regimes, e a democracia, a essência é ter eleição, o voto livre, a escolha livre pelo eleitor, mas nós estávamos vivendo as eleições uma atrás da outra, que não tinha nada de livre, era o poder econômico que estava mandando. Esses escândalos que você falou, de corrupção, que envolve Petrobras, que envolve a Lava Jato, todos eles estão diretamente ligados ao financiamento de campanha. Eu sou do PT, eu não escondo. Eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica. O PT fez coisas fantásticas no Brasil, aqui no Acre também, com o governo do presidente Lula, mas o PT cometeu um erro gravíssimo e nós temos que assumir, ter humildade de assumir. Ele foi financiar o partido, financiar as eleições, igual o PSDB financiava, igual o PMDB financiava, igual o PFL financiava. Como é que era isso? Pedindo dinheiro para empresas, e aí essas empresas começam a fazer um caixa para financiar os partidos e deu no que deu. Então, vamos tirar as empresas desse meio, vamos deixar os eleitores, os partidos que se virem. Eu vendi bugiganga na Praça de Rio Branco no começo do PT para poder ajudar o meu partido. Sabe, vamos fazer as eleições com o dinheiro dos fundos partidários e com o dinheiro doado por aquele eleitor que queira doar. Então, eu estou muito contente, como presidente da Comissão da Reforma Política do Senado, acho que temos chance de, a partir já do ano que vem, termos eleições mais limpas. Perfeito. E aí a gente vem para um outro tema muito interessante e que está
intrinsecamente ligado à sua história, que é o novo Código Florestal. O velho, caduco, 50 anos, e agora a gente tem uma nova história. Mas quando a gente fala em Código Florestal, senador, a classe ruralista arrepiava, né? O pequeno produtor ficava com náusea quando falava em Código Florestal. E aí no Acre, quer dizer, mais uma vitória sua, o Acre sai na frente na implementação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Que é uma espécie de espinha dorsal do Código. Perfeito. O que acontece, resumidamente, com os produtores rurais, o que acontece no novo Código que favorece não só o ambiente, mas também que ajuda o Brasil a se desenvolver nessa área? Primeiro, assim, para o Brasil, que é um país tropical, a questão das florestas ela é fundamental para que o Brasil possa, diante do mundo, dizer que não está ajudando na piora do clima do planeta, na mudança do clima. Então, se o Brasil para de destruir suas florestas e começa a implementar o novo Código Florestal, o Brasil pode, inclusive, ter crédito perante o mundo inteiro, dizendo que ele está ajudando, com uma atitude concreta, a fazer com que não haja mudança de 2 graus na temperatura do planeta, que é uma ameaça para toda a humanidade. Mas, rapidamente assim, o novo Código Florestal, primeiro, ele não tentou criminalizar, ele tentou pacificar a vida dos produtores, dar segurança jurídica para os produtores rurais, sejam pecuaristas grandes, médios ou pequenos, seja aquele que cria ou aquele que planta. Nós não obrigamos ninguém a trazer as florestas de volta, basta que aquele que está com dívida, tem um passivo ambiental, que desmatou onde não podia desmatar, na área de APP ou de reserva legal, ele vai reservar uma parte da propriedade dele para que a floresta possa se regenerar sem nenhum custo para ele. Mas a grande mudança começa com o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Todas as propriedades brasileiras, todas, nós estamos falando de mais de 500 mil propriedades grandes no Brasil, todas elas estão fazendo o Cadastro Ambiental Rural, que é um registro com imagem de satélite muito detalhada de tudo que tem em cada propriedade. Então, vai ficar na rede mundial de computadores, ninguém vai poder mais esconder desmatamento ilegal, mas também ninguém vai mais ficar sob a suspeição, nem sobre a ameaça da justiça, porque um país que depende tanto da produção de alimentos, depende tanto do agronegócio, depende tanto de quem cria e planta, não pode deixar essa atividade judicializada. Então, eu estou muito contente de ter ajudado a fazer essa aliança entre o meio ambiente e quem produz e quem cria. O melhor aliado de quem cria, de quem planta, é o meio ambiente, é dali que tem a água, dali que tem o solo, daí que tem o clima, e foi mais ou menos isso que a gente procurou fazer no novo Código Florestal. Aí a gente fala, porque são temas muito relacionados, sobre a Lei de Acesso à Biodiversidade. O senhor foi relator da matéria, e é interessante quando a gente fala em Lei da Biodiversidade, a gente tem a convicção de que o Acre também tem um histórico de zelo com a sua biodiversidade. Eu estive na Serra do Divisor, onde a maior biodiversidade do planeta está naquela região. Fiquei encantada. Mas, antigamente, quando a gente falava em Lei da Biodiversidade, tudo era crime, né? Tudo era biopirataria. Tudo era biopirataria, tudo era falar em biodiversidade era sempre falar em problema. E agora, a Lei da Biodiversidade, o senhor à frente de mais um tema relacionado às questões ambientais. O que a gente pode trazer de informação sobre essa novidade para o Brasil? Olha, você acha que resumiu muito bem. O Brasil tem 20% da biodiversidade do planeta. Nós temos aqui de animais, de espécies animais e vegetais e organismos que estão aqui no Brasil. Agora, se a gente parar para pensar, o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Mas toda a atividade agropecuária toda, quase a grande maioria dos produtos que vêm do agronegócio são usando espécies exóticas no Brasil, não são parte da nossa biodiversidade. Olha, a soja não é brasileira, a cana não é brasileira, o café não é brasileiro, o arroz não é brasileiro, o gado não é brasileiro, os equinos não são brasileiros, as abelhas são africanas, o capim é africano. Então, toda a base da atividade produtiva rural e agropecuária do Brasil é feita com o uso de espécies exóticas. Agora, será que não está errado? O país que mais tem biodiversidade no mundo usa espécies de outros países para poder produzir.
porque nós fomos colonizados, trazendo coisas de fora para plantar aqui, porque não conhecia. E aí, nesses 500 anos, nós não fizemos a opção de conhecer a nossa biodiversidade. Perfeito. E agora, nós temos uma lei que estabelece regras para você poder pesquisar. Um pesquisador demorava, tem casos que eu estudei, 6 anos para pegar uma autorização para fazer sua pesquisa na Amazônia. Não tem cabimento. É verdade. 75% dos remédios que são caríssimos para combate a câncer, 75% deles usam substância da natureza, da biodiversidade do mundo. Mas a Amazônia não está colaborando com nada porque não foi estudada. Então, toda a área de fármacos, de cosméticos, de alimentos, de química fina, pode vir da natureza, pode vir desse conhecimento. Então, essa lei ela é fundamental. É criar uma espécie de bioindústria. E aí a Amazônia pode ser a sede de uma indústria não poluente, de uma indústria que agrega valor. A lei que nós fizemos e que eu fui relator, ela tem 2 mecanismos. Ela estabelece regras para você acessar a biodiversidade, seja pesquisar ou fazer o uso dela, e também ela trabalha com repartição de benefício e pagamento pelo conhecimento tradicional. Quem mais conhece a nossa floresta? Os índios, as populações tradicionais. Antes, você não podia usar nada que os índios já usavam porque era biopirataria. Agora você vai fazer um contrato com populações tradicionais. Se aquele produto que você vai estudar na tua empresa ou na tua pesquisa, ele virar algo para o comércio, para a atividade industrial, você, quando transformar aquela substância num produto comercial, você vai pagar 1%, vai ter um valor a pagar para a comunidade que você fez aquele convênio. Então, todo mundo pode ganhar, e especialmente a natureza, porque eu sou daqueles que acham que o melhor jeito de defender a natureza é fazendo o uso sustentável dela, é ver a floresta como um ativo econômico. Porque se ela passa a ser um ativo econômico, passa a ajudar na economia do Acre, da Amazônia, do Brasil, a gente vai preservá-la. O Acre tem 87% de suas florestas preservadas. Agora, adianta a gente preservar e não ganhar dinheiro com isso? Então nós temos que ganhar dinheiro, melhorar a vida das pessoas e ajudar a conservar essa fantástica floresta que nos cerca. A deixa agora é essa coerência. Nós vamos falar disso porque o senhor é considerado hoje o homem do consenso, da conciliação. E é interessante a gente falar sobre isso porque o PT precisa, e essa é uma opinião pessoal, sim, de líderes com mentes equilibradas, com mentes agregatórias, de agregar pessoas. E essa coerência que eu falei agora como a deixa é o que por vezes o senhor tem demonstrado em suas entrevistas, em sua conversa com a imprensa, quando faz críticas ao governo do PT nacional e críticas do que acontece do próprio PT e críticas ao governo local. Normalmente construtivas, são críticas factuais de problemas que estamos vivenciando e a população entende que precisam ser resolvidos. Portanto, esse é um momento onde, quando a gente fala em senador Jorge Viana, a gente fala em coerência e conciliação. É fato, o senhor tem essa visão de conciliar e há na sua pauta, na sua agenda, um desejo cada vez maior de fazer com que a política, de forma geral, mesmo que não... São partidos, são pensamentos e direcionamentos diferentes, mas com que nós possamos agregar valor na política de forma coerente para que o povo acreano ganhe e não mais o ambiente de vaidade e politicagem? Olha, é uma pergunta complexa, você mesmo externou isso na formulação. Mas eu acho que a gente está vivendo uma fase que é muito difícil para os nossos governos. Nós que mudamos tanto o Brasil, melhorou, isso é um fato, fizemos inclusão social, acho que o governo do presidente Lula fez uma história muito bonita, a presidenta Dilma ajudou, mas agora nós estamos vendo uma fase realmente crítica. Faz muito tempo que a gente não vê queda na economia, não vê um risco de uma inflação, não vê um aumento, mesmo ainda pequeno, do desemprego. Nós temos primeiro que reconhecer o momento de dificuldade que estamos vivendo. E eu sou daqueles que acham que o melhor jeito de ajudar é sendo realista, né? Eu sou absolutamente leal ao trabalho que o Tião está fazendo, o Tião nos ajudou tanto, confio que ele tem todos os bons propósitos e tudo que quer fazer um bom trabalho. A mesma coisa, a presidenta Dilma é uma pessoa honesta. Agora, nós não vamos reconhecer que estamos vivendo uma quadra de muita dificuldade?
eu acho que se a gente reconhece isso, se o PT reconhece que em alguns aspectos ficou parecido com os outros partidos, no jeito de financiar suas campanhas, no jeito de tratar a própria composição de governo, é um passo para poder ganhar a confiança da população. Então eu estou sofrendo, como todo mundo do PT, eu acho que está tendo também muita injustiça. Tem um setor da elite brasileira que não se conforma também com o resultado de eleição, isso está errado, as pessoas estão erradas. Né? A eleição passou, não gostou do resultado, mas tem que respeitar, espera a próxima, a gente muda. Então não adianta querer golpe, não adianta querer pegar atalho. Mas eu acho que nós que estamos para governar, nós também não precisamos ficar nos trocando com quem está lá fazendo uma oposição raivosa. Não, acho que quem ganhou tem que governar. E eu acho que o momento é de fazer um chamamento para a compreensão de todos. Eu defendo que a presidenta Dilma tivesse conversado com o ex-presidente, com o próprio candidato derrotado, pacificar a eleição, para pacificar. Para mim, ela deveria ter procurado no ano passado. Olha, Écio, terminou a eleição, você perdeu, olha, eu posso até ter exagerado em alguns pontos, mas agora vamos trabalhar pelo país, você fazendo oposição e eu governando. Esse diálogo é bom. Eu acho que esse acirramento, essa tentativa de transformar a política numa guerra é muito ruim. A população nem gosta disso. A população quer o resultado do trabalho, quer que as coisas deem certo, quer que o país ande para frente. Agora, na crise, o país está andando para trás. Todo mundo perde. O pequeno empresário perde, o grande perde, a pessoa que nem emprego tinha conseguido também perde. E o que nós temos que fazer é um esforço. E quem está no governo tem uma responsabilidade maior. Então, aqui no caso do Acre, eu acho que a gente não pode ficar querendo fazer acerto de conta com ninguém. Nós já ganhamos a eleição. Temos que ajudar o Tião agora a começar o segundo mandato, fazer um bom segundo mandato e ajudar o Marcos Alexandre a terminar bem o primeiro mandato dele. Esse tem que ser o compromisso nosso. Então eu não quero dar aula de ninguém, eu não quero estar acima de ninguém, eu não quero ser o que cobra, o que dá carão, eu quero apenas ajudar. Mas eu acho que nós precisamos ter humildade, pedir ajuda de todos. Tem uma música que eu ponho lá no meu escritório, que é o Sal da Terra, do Beto Guedes, né? E tem trecho que fala, vamos precisar de todo mundo. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Acho que é isso que tem que mover a gente. Perfeito. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Perfeito. Agora, senador, a gente vai encerrar com um tema que também causa frisson em toda a população do estado do Acre. Aqui, as passagens aéreas são assustadoramente caras. E o que acontece? O povo acreano, às vezes, deixa de viajar porque não tem condição de pagar valores tão altos. O senhor entrou nessa discussão com muito ímpeto. Eu acho que a gente tem como ganhar essa briga. Inclusive, eu quero aqui fazer menção ao Alan, que está com o senhor nessa Está junto comigo, nós estamos trabalhando ele na Câmara, liderando isso, e eu estou liderando lá no Senado. Eu fui na audiência que ele promoveu, ele foi na minha. Nós vamos ter agora, essa semana, uma audiência com o próprio ministro da Aviação Civil, e o Alan vai estar lá, porque é algo no interesse do cidadão. As causas do cidadão têm que ser nossas causas, de quem tem mandato. E essa é uma questão chave. Olha, uma pessoa tem um direito de tirar férias, mas a pessoa vai tirar férias com a família. Outro dia um amigo aqui em Rio Branco chegou e falou, Jorge, eu vou tirar 10 dias de férias com minha família, 3 filhos e minha mulher. Ia para o Nordeste, quase R$8 mil as passagens e de volta. Aí peguei meu carro, fui para Porto Velho, paguei R$3.500 no mesmo trecho para fazer. Não é justo. Aí você vê agora, essa semana, eu mostrei no Senado, R$1.112 uma passagem de 7 capitais do Brasil para os Estados Unidos, ida e volta. E uma passagem para Rio Branco, R$1.800, apenas uma vinda. Quer dizer, ida e volta sempre mais do que R$3.000. É um abuso, é um absurdo. A pessoa que tem o direito de usar milhas, 35 mil milhas para fazer uma viagem de Rio Branco a Brasília, não tem cabimento quando custa 30 mil milhas uma ida e volta para a Europa. É verdade. Como aqui na Amazônia, aqui no Acre, o serviço de transporte aéreo não é luxo, é serviço de primeira necessidade. Nós não vamos ter desenvolvimento econômico, nós não vamos ter desenvolvimento do turismo, que é tão importante na região, com esse absurdo das companhias aéreas. Nós fizemos uma audiência com os presidentes das companhias aéreas lá no Senado e agora, essa semana, vamos ter com o ministro da Aviação Civil. Eu queria que tivesse um teto, eu queria que tivéssemos concorrência, porque fica parecendo que nós temos um cartel montado, quer dizer, as empresas TAM e Gol fazem um trecho, então elas põem o preço um absurdo, aí a Azul faz de um lado, a Avianca faz do outro,
também põe preços absurdos. Se tivermos que ampliar a presença das empresas, vamos fazer, mas não dá para a população ficar cerceado o seu direito de ir e vir. Não é justo. Melhorou-se a renda do brasileiro, mas é proibido o brasileiro andar dentro do Brasil pelo preço abusivo das passagens aéreas. Ótimo a temática do ir e vir. Não posso esquecer de falar sobre 2 pontos importantes, que é a BR-364 e a ponte sobre o Rio Madeira. Temática do ir e vir, senador, o senhor também tem discutido, brigado sobre esses 2 problemas graves para a liberdade de ir e vir do povo acreano. E aí? A ponte sobre o Rio Madeira sai porque há um perigo de embargo e a BR-364, há a possibilidade do DENIT fazer a recuperação de obras a contento para que pelo menos no inverno a gente não fique isolado até Cruzeiro do Sul e Tarauacá? Olha, eu diria que nós corremos risco esse ano. O esforço do governador Tião Viana, de toda a bancada, foi grande. Eu fiz várias audiências lá no DENIT, os parlamentares, deputados federais também, os senadores também. Agora, o que nós tivemos foi um atraso, as obras de recuperação felizmente já começaram. Nossa estrada é um lugar que não tem pedra, tem um solo, para ser sincero, não importa. O Orley foi, né, como empresário fez, como governador fez, os 3 foram refeitos várias vezes. O próprio pai do Gladys Cameli tem uma empresa, ganhou licitação, fez os 3 que fez várias vezes. É caro e ruim as nossas estradas e tem que ter manutenção todo ano. E o governo do estado devolveu para o DENIT, porque é uma rodovia federal, e nós todos temos que estar cobrando sempre a manutenção permanente da BR-364, porque ela vai estar sempre em obra. Eu sempre falei isso, não é da agora que eu estou falando. Agora, a ponte do Rio Madeira está na obra, está indo bem. Nós estivemos lá recentemente fazendo uma visita, eu fui 2 vezes já agora, nos últimos meses, mas tem agora uma ameaça de um embargo por conta, de novo, da história da empresa que controla as balsas, que nunca permitiu a licitação da ponte. Parece que ela agora está tentando ainda atrasar e embargar a obra. Mas nós estamos vigilantes, não vamos permitir. Nós estamos pedindo o apoio do DENIT nesse sentido. O abuso é tão grande mesmo, que o canteiro de obra é 15 quilômetros de distância da beira do rio, porque o proprietário das balsas, que é dono do terreno, não permitiu que o canteiro de obra se instalasse na margem no rio, do lado da ponte. Então, nós vamos ter que ficar vigilante, a obra é dentro de Rondônia, nós estamos, toda a bancada federal, o governo do estado, o governador Tião Viana, para que permita. Agora, uma coisa também interessante, essa semana nós instalamos uma comissão em defesa da ferrovia bioceânica, vamos promover seminários, tivemos uma audiência com o ministro Nelson Barbosa. Eu acho que essa área de infraestrutura rodoviária, ferroviária e aérea aqui na Amazônia ela é fundamental. E por ordem eu acho que era assim, a aviação, porque é rápida, a ferrovia, porque é permanente e do ponto de vista ambiental é fantástica, e a rodoviária, porque o Brasil fez a opção por rodovia e agora nós vamos ter que trabalhar todo ano com esse regime de chuva, de verão e de inverno aqui, cuidando das nossas rodovias para que elas não se acabem. E aí, para isso, todo ano tem que ter reparo, todo ano vai dar muito trabalho. Tá aí, gente, sensacional. Papo grande aqui com o senador Jorge Viana, de uma forma bem inusitada, mas extremamente agradável, né? A gente se encontrou e resolveu tomar um suco e conversar. Eu que agradeço você a oportunidade de poder falar assim com o tempo, que é bom, que dá para a gente explicar para quem está em casa. Eu queria muito agradecer, você é uma estimuladora com o teu programa do desenvolvimento, para que as coisas boas aconteçam no ar aqui na Amazônia, e para mim é um privilégio estar aqui compartilhando e, como você disse, de uma maneira bem inusitada, aqui numa loja de conveniência, perto do seu escritório, gravando essa conversa numa mesa que não é de bar, é um suquinho, mas é uma mesa de uma boa loja de conveniência. Nos tempos agora é isso, né? Na cara do Acre. Obrigada, senador. Obrigada. Eu que te agradeço.